E aí, galera? Você tá bem? Bem, dessa vez estamos aqui de novo para ver a segunda temporada de Vita Carnes. O nosso amigo Euip, de novo. E já para começar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, comenta se vocês gostarem. E é isso, vamos começar, né? O vídeo vai estar na descrição, canal dele também. Se inscrevam lá, por favor. E é isso, bora lá. Nunca gravei vídeo essa hora. Tô com o olho inchado ainda. Acabei de acordar. Vita Carnes. Mas faz muito tempo que eu não escuto esse nome. Vita Carnes é um dos poucos analog horrors realmente bons depois da Mandela catalisação. Todo analog horror queria ser um Mandelão. Mas dentre os inúmeros analog horrors mais do mesmo que estavam saindo, Vita Carnes era a ideia mais original que a gente teve em meses. Na história, a gente acompanhava a evolução de uma nova espécie de carne Fundação barra de planta. picanha. E essa carne barra planta evoluiu muito, tendo espécies diferentes e etc. A base desse analog horror é essa. O problema é que em certo momento a gente começou a ver criaturas que matam pessoas. Algumas criaturas gigantescas que não parecem ser dessa dimensão, uma literal singularidade e um conto parecido com uma fábula. É complexo, e é por isso que essa história é tão envolvente. Pra quem não tá ligado, esse analog horror recebeu uma segunda temporada, que ainda não tá completa, mas eu cansei de esperar. E também o Jazz Ghost deu um belo salve nesse assunto. E uma benção do Jazz a gente não recusa. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos a Vita Carnes 2. Aí, tu que tá vendo esse vídeo, sabia que esse canal aqui tá quase batendo 1 milhão de inscritos? Se inscreve aí e me ajuda. Bom vídeo. Antes da gente cair... Atualmente, quando eu tô vendo, ele já tá quase batendo 2 milhões. Aqui, ó. Quase 2 milhões. Eu espero que você consiga. de cabeça na história, eu acho justo a gente dar uma breve recapitulada no que a gente já viu. Afinal, a primeira parte dessa série tem quase 2 anos. Vamos lá. Por volta de 1930, uma nova espécie de planta surgiu no planeta, e o seu nome era Crawl. Essa planta era intrigante por 2 motivos. Ela conseguia germinar em qualquer lugar do planeta. De deserto a Antártida, essa planta estava lá plena, linda e bela. E o segundo ponto que fez essa planta chamar a atenção é: essa planta tinha vasos sanguíneos nela. Ela era um ser vivo, não que as outras plantas não sejam. E como qualquer ser vivo, ela evoluiu. E daí saíram as suas espécies, que poderiam se reproduzir entre elas: Trimming, Meat Snake, Harvester, Host of Influence, Mimic e beleza. Dentre essas espécies que eu citei, somente o Trimming e a Meat Snake não comem carne humana. Inclusive, tem gente que domestica essas coisas. Mas o Harvester, Host of Influence e o Mimic são carnívoros. E o... Mano, eu até hoje não tanco essa carinha do mímico aqui. Bicho esquisito. Mimic é problema. Essa espécie, como o próprio nome sugere, é um mímico. Ele consegue imitar os humanos, emulando pele e outros aspectos para se enfiar na sociedade. Isso porque ele se alimenta de carne humana. E quanto mais carne ele come, mais ele consegue se disfarçar como humano. A parada é que ele consegue entrar na tua casa e se esconder nos teus armários e sofá. Tudo pra te pegar desprevenido. Ok, eu falei aqui todas as espécies fáceis de entender, mas ainda tem mais 2. São elas, os monoliths e a singularidade. Monolith Eu já falei no último vídeo e repito. Esse bicho é gigantesco e tem uma singularidade. Deixa quieto. Não mexe. Só vai dar ruim, só vai dar problema. Ok, né? são um total de 7 criaturas extremamente grandes que ficam parados em um círculo, e eles nunca se mexem. Essas criaturas nunca fizeram nenhum contato direto com os humanos. Eles só ficam lá, parados. Quando a raça humana encontrou eles, eles acharam que eles poderiam ser uma ameaça, então eles atiraram nessas coisas. E em resposta, os monoliths atiraram de volta, em legítima defesa. Quando os Não era muito difícil de adivinhar isso, né? humanos notaram que se tu não mexer com eles, eles não fazem nada, eles deixaram essas coisas em paz. Mas Tá fizeram tão meio que óbvio uma dizendo. zona de quarentena em torno dessas coisas com militares cercando tudo. Ninguém entra ou sai daquele circo. E bom, a última criatura, a singularidade. Se sabe muito pouco sobre a singularidade. No momento que eu fiz o meu último vídeo, a gente só tinha uma pequena descrição, e ela era a seguinte: essa esfera fica voando no ar por meio de uma força que não se sabe de onde está vindo. E um outro ponto a se citar é: essa coisa tem em torno de 1 metro de diâmetro. Essa parada emite frequências de rádio que ainda não foram decifradas. E essa esfera também produz energia própria. Ok, tem mais pontos a se citar, mas eu vou citar eles conforme a necessidade enquanto esse vídeo vai. Se tu quiser entender 100% da história, eu aconselho fortemente que tu veja o primeiro vídeo. Mas se não quiser ver, eu já tiver visto... Eu também recomendo. Veja o primeiro vídeo. Também já gravei aqui. Então, relaxa.
O que eu precisar citar nesse vídeo, eu vou citar pra ninguém ficar perdido. Uma coisa que eu preciso deixar claro e que estranhamente eu ainda não citei nesse vídeo é que o Crawl, a primeira planta que deu origem a todas as outras, é comestível. Inclusive existem pratos específicos feitos com ela. Só que comer o Crawl é extremamente difícil. Isso porque ele tem um gosto horrível. Com isso, uma empresa chamada Nutricico criou um tempero para conseguir salvar o gosto dessa belíssima iguaria. Esse produto foi feito para temperar principalmente a carne derivada do Crawl, mas tu pode temperar qualquer coisa com isso que ele vai melhorar o sabor, seja lá do que tu temperou. O vídeo que faz propaganda desse produto é extremamente estranho. Ele começa como um AD normal, só que o locutor começa a soltar frases estranhas como: esse tempero é crucial para todo alimento todo dia. E mais pro final desse anúncio, essa parada se torna quase que uma obsessão. Diversas mãos tentando alcançar o tempero, dá uma vibe meio que de adoração por esse produto. E isso é à toa? Vem comigo. Dando uma olhada na descrição desse vídeo, a gente consegue um link para um vídeo não listado. E o seu nome é Documentos Descobertos. E nesse vídeo a gente vai ter acesso ao que seria uma parte de uma investigação. E o que eu posso adiantar é: a Nutricico é sujeira. E a gente tem mais informações sobre por meio de um jornal rasgado. A Nutricico está enfrentando inúmeras acusações de seus consumidores devido às doenças vindas do uso do seu tempero. A empresa está descartando qualquer reclamação, dizendo em seu único pronunciamento que seu produto é totalmente seguro para consumo. Nesse vídeo a gente descobre que esse tempero foi líder de vendas. A gente também vai ter acesso a alguns pôsteres de marketing. Né? Por que será? O bagulho causa obsessão nas pessoas? Suspeito. Eu suspeito desse povo aí. Pessoas colam na parede dos mercados para vender o seu produto. Só que um deles me chamou muito a atenção. Esse pôster em específico vem com o seguinte slogan: experimente o verdadeiro sabor. Em inglês, experience true savor. Savor ou savior? Experimente o verdadeiro salvador. Por que eu tô teorizando isso? É simples. Na primeira temporada, existem algumas menções a um possível culto. Era algo bem subjetivo, mas nessa temporada isso vai ser canonizado. E começa por esse vídeo mesmo. Mais pra frente a gente vai... Tá, já nota que tem o triângulo aqui, coisa da marca, mas tão com todo um tempero? Porra, já vi muita gente cultuando coisa diferente, desde estátua, imagem, qualquer coisa assim, até um pedaço de pedra já vi. Mas agora um tempero? Essa é nova pra mim. ver pessoas com roupas militares falando em palanques, palcos, sei lá. E essas pessoas estão falando para outras que estão sentadas ouvindo, todas com o rosto censurados. Mas se vocês notarem, todas elas têm um símbolo no peito, um distintivo com um triângulo vermelho. E a gente já viu esse símbolo antes. Esse é o símbolo da marca dona do tal tempero. Esse símbolo tá literalmente estampado nos frascos. Então realmente existe uma seita. Esse produto é derivado dessa seita? Por que toda série de analog horror tem que ter um culto ou uma seita, meu Deus? Continuando com esse vídeo, a gente vai ter agora somente imagens. E essas imagens remetem muito a uma infestação de fungos. A gente consegue ver um fungo crescendo da cabeça de uma formiga, remetendo ao Cordyceps. Sim, o mesmo fungo de The Last of Us. Logo após ver esse bicho feio, fungo se proliferando da formiga, a gente vê o que seria um raio-x de um crânio humano infectado com um fungo. E então cerdas, esporos e tá, vamos fazer uma pausa aqui e voltar lá pra primeira temporada. Por um acaso vocês se lembram da espécie Host of Influence? Se não... não era esse bicho lá, aquele lá que solta esporo na cabeça dos outros ali e deixa os outros malucão? Fazendo ele seguir até o bicho pra ser comido? É isso? Deixa eu lembrar vocês. Host of Influence é Essa uma mesmo. criatura que não anda. E apesar de não se mexer, ela é uma das variantes do Crawl mais perigosas de todas. Isso porque ele não anda até você, até porque os seus pés estão presos com raízes no chão. É você que anda até ele. O Host of Influence possui cerdas nas costas. Cerdas essas que soltam esporos. E se tu inalar eles, tu se... Inicialmente tu vai ter sintomas de uma mera gripe, só que esses esporos vão subir até o teu cérebro e quando eles chegarem lá, tu não vai mais controlar o teu corpo. Tu vai ir caminhando até o host que soltou esses esporos que tu inalou. Tu ainda vai estar dentro de ti, ouvindo e consciente, mas tu não vai conseguir se controlar. E quando tu chegar no host, tu vai ser devorado por ele. Mas tem como se salvar disso. Se tu receber atendimento médico, eles conseguem remover os esporos de ti. E se por um acaso tu demorar mais de 30... Máscara de gás e uma escopeta. Resolve também.
36 horas para chegar até o host que soltou os esporos, os mesmos vão perder o controle sobre o teu corpo e tu vai estar livre. Eu sei o que tu tá pensando e muito provavelmente sim. Aquele tempero foi feito com base nesses esporos. A pira é que o culto que idealizou esse produto adora as espécies de vitacarnes. O culto é totalmente voltado a adorar essas coisas. E esse culto pode envolver os monoliths ou a própria singularidade. Então acreditar que eles fizeram esse produto com a matéria-prima sendo esses esporos não é muito distante. Mas uma coisa que é fato é que eles modificaram esses esporos. Isso porque as pessoas que ingeriram esse tempero não começaram a andar sem controlar o próprio corpo em direção a um host of influence. As pessoas simplesmente ficaram obcecadas pelo tempero, quase como um vício. Tanto que ele é líder de vendas. E no final do vídeo de anúncio desse tempero, a gente pode ver essa obsessão acontecendo. Ai, barulho chato. Antes da gente ver esse próximo vídeo, eu preciso dar um leve contexto sobre uma organização extremamente importante desse universo, a Carcass. Esse nome é uma sigla para Containment and Research Consult Association Society. Fala isso Meu Deus. Que nome comprido. 5 vezes sem errar, marca e me posta. Como é que é? Posta e me marca. Essa organização tem tentado expor Não. todos os podres do Vitacarnes. Algumas das criaturas causaram vítimas, afinal o Mimic e o Host of Influence comem carne humana. E bom, as vítimas dessas criaturas foram identificadas. A Carcass tentou denunciar isso, mas o governo acobertou e capou essa organização. Eles estão literalmente trabalhando de forma independente e na surdina, até porque se o governo descobre, eles rodam. Sabe o tempero que causava malefícios à saúde da Nutricico? Quem denunciou foi a Carcass. Eu tô dando todo esse contexto sobre a Carcass pra vocês, porque esse vídeo que a gente vai ver agora se trata de uma gravação de uma das missões muito importantes deles. E a missão era a seguinte: existia uma espécie de shopping abandonado onde alguns cultistas estavam se reunindo. E por que eles estavam se reunindo em um local isolado assim? Simples. Eles Fazer culto. Cultuar alguma coisa. Bicho de carne, provavelmente. conseguiram capturar Aquelas 4 bolas também. singularidades. Lembram da esfera voadora? O culto conseguiu capturar 4, e aqui a gente descobre que não tem só uma singularidade, pelo menos 4 existem. Eles conseguem Tá. Se uma já era ruim, imagina 4. saber a localização dessas coisas, porque como essas paradas emitem ondas eletromagnéticas, foi fácil de saber onde elas estavam com equipamento militar. E antes que vocês perguntem como eles têm equipamentos militares, tem militares no culto. No atual momento, o culto tem 4 singularidades com eles, mas eles estão caçando sinais de outras 3. Aparentemente, a Carcass tem 7. infiltrados nesse culto, isso porque eles tinham as seguintes informações. Eles já sabiam que o culto estava se reunindo nesse shopping abandonado, sabiam que o culto tinha 4 singularidades e queriam conseguir mais 3. As ordens que essa força-tarefa recebeu era esperar até que o culto tivesse todas as 7. As ordens que esse culto recebeu era esperar. Isso não são 7, amigo. Eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso não é 7, amigo. As ordens que esse culto recebeu era esperar até que o culto tivesse todas as 7 singularidades com eles. Aí então eles poderiam invadir o local, capturar as bolas, capturar as esferas e bom. Essa frase fora de contexto fica muito esquisita. O culto enfim conseguiu todas as singularidades, e a Operação Facility Zero começou. Nesse vídeo, a gente tá na visão de um dos soldados da Carcass. Olhando no mapa, a gente consegue ver um círculo. Dentro desse círculo tá o shopping, onde o culto tá acontecendo, e do lado de fora tem diversos Harvesters, que estavam se mexendo estranhamente. Pra quem não lembra, a variante do Crawl Harvester não se mexe. Eles estão sempre presos no chão, e se alimentam de qualquer animal de grande porte que pise perto deles. Eles largam espinhos do chão, que se tu pisar, eles soltam um veneno no teu pé que te paralisam, e com isso tu é consumido pela terra pelo Harvester. O ponto Sim. é que eles não se mexem, mas eles estavam se mexendo, o que é muito estranho. Eles estavam se movendo em direção ao culto, e sabe o que mais está na volta do culto? Os monoliths. Na descrição dos monoliths é dito que os 7 estão parados numa formação de círculo, e eles estão circulando justamente esse culto. Nesse mapa desse vídeo, a gente até consegue ver Provavelmente por conta das singularidades. Estão puxando todas as coisas aqui pra esse shopping do caramba aqui. Aí as coisas ruins tudo estão vindo pra cá também.
uma das bordas desse círculo. Agora, por que os Monoliths e os Harvesters estão circulando o culto? Talvez seja porque as singularidades estão lá? Não sei. Pra conseguir entrar nessa área, os soldados do Carcass precisam abater um Harvester. Afinal, era capaz deles serem consumidos pelo Harvester se pisarem muito perto deles. Depois de feito o abate, eles entram. E depois de cruzar o shopping inteiro sem serem descobertos, ainda bem, eles chegam na sala onde o culto estava acontecendo. Ai, O plano não era que barulheira. matar os cultistas, mas pelo que dá a entender no vídeo, os cultistas não pareceram ter cooperado muito. Com isso, os soldados da Carcass abriram fogo. E se vocês querem saber, é com esse vídeo que a primeira temporada de Vita Carnes é finalizada. Sim, você viu vários minutos de vídeo até agora, mas só agora a gente entrou na segunda temporada. Bom, então quase a metade do vídeo já. Teaser. Tá, então, pelo que eu entendi, os cultistas conseguiram pegar as singularidades tudo, levaram para um shopping, por um motivo, não sei. Não sei por que escolheram o shopping. Talvez por conta dos bichos que estavam circulando ali. Mas então eles foram lá e mataram todo mundo. Ok, né? Mas aí não dá mais carne, tipo, mais nutriente pros bichos, não? O que eu tô pensando demais aqui? Nessa segunda temporada, a gente tem 2 vídeos e um teaser. E a gente já tem coisas importantes no próprio teaser. No caso, é bem no final dele. O vídeo inteiro é meio que uma intro, um showcase com as criaturas e etc. Mas no final, a gente pode ver uma mensagem da Carcass. E a mensagem diz que a missão foi um sucesso. Ou seja, a gente pode presumir que a Carcass possui todas as 7 singularidades agora. Esse primeiro vídeo, intitulado Novos Começos, fala sobre a invasão que a Carcass acabou de fazer. Em meio àquele tiroteio, alguns cultistas sobreviveram e foram presos. Não, prendendo logo o líder. Normalmente o líder de culto fica ou escondido ou é extremamente forte. Esse aí parecia fraquinho até. Veterano militar aqui, ó. Tá bom então, né? A área onde aquele culto estava acontecendo era restrita por militares, até porque a área do culto era a mesma área dos Monoliths. Os cultistas que foram presos eram pessoas bem importantes na sociedade. Dentre os presos está o veterano militar Simon, que aparentemente era o líder do culto. E todos os outros cultistas que foram presos eram igualmente poderosos em áreas diferentes da sociedade. Magnatas, investidores, prefeitos, empresários. Esse escândalo tá bem parecido com algo que aconteceu na vida real. Os crimes que esses cultistas estão respondendo vão desde assassinato, sequestro, tortura e rituais envolvendo sacrifícios. A parada é bem mais embaixo. Tá, praticamente tudo isso envolve sangue. Daqui a pouco eu vi o diabo também. Vão invocar o trono aí no meio da Vita Carnes, né? Mas, enfim, o que eu reparei tudo isso, todas essas coisas, ó, beleza, tortura, matar, sacrifício, tudo envolve sangue. E os bichos são feitos de quê? Sim, carne. Então, Bom, com o exposed vamos desse ver, né? grupo, a população desse universo, dessa história, tá em histeria. Os Vita Carnes eram de conhecimento das pessoas, mas somente a parte legal deles. Tinha gente que até domesticava os bichinhos streamings, esquisitos aí. mas por exemplo, os mímicos eram meio que acobertados, assim como os Hosts of Influence. As singularidades eram totalmente acobertadas, e os Monoliths, bom, meio que não tinha como esconder, mas eles eram tratados meio como a Área 51 na vida real. A gente sabe que tem coisa rolando lá dentro, mas a gente não pode fazer nada, afinal não tem como entrar naquela área. Agora que as pessoas sabem que existe um culto e que Bichinho todo torto. As mãozinhas.
Os mímicos estão por aí, geral tá em pânico. E claro, o tempero. As pessoas já estavam meio bravas porque ele fazia mal à saúde. Mas agora que eles sabem que esse tempero foi de fato feito por um culto e que ele tinha substâncias insalubres como o fungo de uma criatura, o mundo virou um caos completo. Protestos, brigas com o governo e a polícia acontecem a todo momento. Eles chegam a teorizar uma suposta nova ordem mundial. E eu não vou negar que isso faz total sentido. E como existiam pessoas do próprio governo nesse meio, as pessoas não sabem mais em quem confiar. Mas ao que parece, existe somente uma organização que as pessoas podem dar o seu voto de confiança, a Carcas. E falando... Escreve minhas palavras. Quando qualquer organização ganha muito poder, ela se distrai de dentro para fora. Não confie nisso também, não. neles, eles têm posse de todas as 7 singularidades agora. E eles estão estudando e fazendo teste nessas coisas a todo vapor. O que eles têm anotado é que essas esferas realmente têm uma energia própria. E que essa energia mantém essas coisas suspensas no ar. Dentro delas, existe uma coloração vermelha, extremamente semelhante com aquela coisa que o Homoplay ficava analisando nos seus vídeos antigos que eu esqueci o nome. E bom, lembra que eu citei que essa coisa emitia algo semelhante a uma frequência de rádio? Eles conseguiram converter isso para áudio normal. E o som dessa coisa é assim. Da minha cara, não sabe se esse som é essa coisa respirando, existindo. Eles não sabem se isso é uma gravação ou se a singularidade está tentando contato. Na verdade, eles sequer sabem se essa esfera é viva. O que eles sabem é que essa coisa flutua e que ela tem uma energia própria. Ok, vamos aos testes. A Carcas fez diversos testes com a singularidade, mas os que mais deram resultado foram os que envolveram uma vaquinha, que eu vou chamar de Jerusa. Pois bem, no primeiro teste, eles prenderam a Jerusa na mesma sala que estava a singularidade. A Jerusa e a esfera ficaram na mesma sala por 24 horas, e depois a vaquinha foi examinada. E nada de diferente foi notado na nossa querida Jerusa. Pro segundo teste, eles abateram a Jerusa. F no chat. E depois largaram seu corpo perto da singularidade. A ideia era deixar o corpo da vaquinha lá por mais 24 horas. Porém, na quinta hora do corpo ali, isso aconteceu. O bicho derreteu. O corpo da Jerusa se tornou uma concentração de Crawl. Crawl é o que eu tava falando antes. Sangue cria bicho, bicho, influência da bola, se atrai tudo, dá ruim. é a planta que dá origem a todas as outras espécies de vitacarnes. Até então, a humanidade acreditava que o Crawl era uma planta que surgiu como todas as outras. Evolução, sol, umidade e etc. Mas pelo visto, não. Para um Crawl nascer, aparentemente é necessário uma singularidade e um organismo sem vida. É dito que todas as 7 singularidades foram encontradas em diferentes continentes. 7 singularidades para 6 continentes no mundo. É por isso que o Crawl germina em qualquer lugar. E levando em consideração que a gente ainda não sabe de onde as singularidades vieram, isso faz com que toda a teoria sobre como os vitacarnes surgiram seja jogada fora. Agora que essa equipe sabe como dar origem a Crawls, eles estão fazendo alguns testes. Fazendo um Crawl crescer sozinho, um outro crescer com frutas que serviriam como nutrientes e um outro com ondas de rádio. Só coitado do rádio, mano. Pra testar um negócio. O que cresceu sem nada, cresceu normal. O que cresceu com frutas, cresceu mais rápido, mas ainda assim normal. E o que cresceu com ondas de rádio também cresceu normal. Só que ele consumiu o rádio. Eles também notaram que esses Crawls de laboratório conseguiram criar nódulos mais rápido. Bem mais rápido do que os Crawls que estão na natureza. E é desses nódulos que provavelmente porque estão bem mais próximos da singularidade. As demais espécies vão nascer. Dessa brincadeira aí, nasceu 7 Trimmings, 2 Meat Snakes e 1 Mímico. E a partir daqui, a gente vai ver um estudo com Trimmings. O que vocês precisam entender sobre os Trimmings é o seguinte. Os Trimmings são extremamente inofensivos, e eles podem viver em colônia. Eles se comunicam por pequenos sonzinhos, e o experimento que envolvia o Trimming foi o seguinte. Eles prenderam um Trimming que pertencia a uma colônia numa espécie de caixa. E essa caixa ficava rodeada por outros Trimmings. E dessa caixa saíam alguns sons. Um som queria dizer algo bom. Sempre que ele tocava, o Trimming de dentro ganhava comida. E o outro som queria dizer algo ruim. E sempre que ele tocava, o Trimming tomava um pequeno jato de água fria. E os Trimmings odeiam frio. O frio causa literalmente dor neles. Ok, quando o som bom tocava, o Trimming ganhava comida. E ele aprendeu isso de primeira. Na segunda vez, quando o som bom tocou, ele já foi direto esperar pela comida. Ele aprendeu que aquele som significava algo bom. Quando o som ruim tocou, ele tomou um jato de água fria. E isso aqui dá muita dó de ver. Quando esse mesmo
Ah, mano, calma lá também, né? Ah, isso me quebrou um pouco, velho. Som ruim tocou pela segunda vez, ele já entrou em pânico. Afinal, ele já entendeu qual Coitado, som é bicho. bom e qual é ruim. Feito esse teste, eles largaram esse trimming da caixa junto da sua colônia de novo. E dessa vez tocaram os mesmos sons, só que do lado de fora, pra todo mundo ouvir. Quando o som bom tocou, geral ficou atento. Quando o som ruim tocou, todos se esconderam. Ou seja, todos eles aprenderam. Afinal, eles ouviram o colega deles sofrendo. Mas é agora que vem a parte cabreira. Os demais trimmings daquela colônia aprenderam que um som era bom e o outro era ruim porque ele estava ali na volta. Eles não viram, mas eles ouviram. Logo, deduziram o que estava acontecendo e acertaram. Um som era bom e o outro era ruim. Beleza. A equipe que estava conduzindo esse teste notou uma colônia de trimmings selvagens do lado de fora do laboratório, na natureza, e resolveram testar o áudio neles. E bom, eles já sabiam o padrão dos sons. Eles ficavam atentos com o som bom e se escondiam com o som ruim. Mente colmeia, possivelmente? E aí eu te pergunto, como os que estavam no Mente laboratório colmeia. ouviram os padrões? A gente pode até forçar e dizer que o trimming da gaiola falou pros trimmings da sua colônia. Mas e esses que estavam na rua? Como eles sabiam? Eu só consigo responder essa questão de uma forma: mente colmeia. Talvez, e um talvez bem perigoso, os trimmings tenham uma mente colmeia. O que um aprende, todos aprendem. Mas vale lembrar que os trimmings terem uma mente colmeia é uma teoria minha. Isso não é É, e aí tem um negócio. Se os streamings têm uma mente colmeia, o que não faz os outros bichos também terem a mesma mente colmeia? Hum? fato. Esse vídeo vai nos mostrar os outros dois testes que faltam, os testes com as Meat Snakes e os Mímicos. O teste com uma Meat Snake consiste em alimentar uma delas para ver até onde ela aguenta, e de início esse teste foi um paraíso Meu para esse Deus do exemplar. Para céu. quem não lembra, Meat Snake é uma cobra de carne gigantesca, e essa frase foi bem complicada. Essa criatura é inofensiva para os humanos e seres vivos no geral, ela apenas come carcaças, coisas que já foram vivas mas não estão mais. E cada vez que ela come, mais ela cresce. O teste era basicamente alimentar ela mais e mais, pra ver até onde ela cresce Mano, por que essas pessoas uma pelagem de cabra no negócio? E por que enrolaram o coitado do bicho num saco preto? pra ver o quanto que ela aguenta, não sei ao certo. O que eu sei é que eles fizeram isso. Chegando no 19º dia, Nham, a nham. cobra simplesmente não tava tancando mais. Os pesquisadores começaram a ter que empurrar a Nossa. comida dentro. A pele dela havia se tornado mais escura e mais resistente, suportando temperaturas baixas de menos 30 graus e até mesmo aguentando temperaturas altas de 3.000 graus. Poucos dias depois desse teste na pele dela, algo Beleza, extremamente inacreditável aconteceu. A cobra de carne, não tendo mais como crescer com tanto de comida, passou por uma mitose, se tornando duas cobras de carne. Se tu não souber o que é mitose, irmão, presta atenção nas tuas aulas de ciências. Mitose é um processo de reprodução celular onde duas células eucariontes dividem seus cromossomos, fazendo com que uma célula se torne duas. Comumente usado quando uma pessoa fala sobre a divisão de um objeto em dois. É, basicamente o bicho cortou no meio e virou duas, basicamente. Esses estudos fizeram os cientistas entenderem que, se uma cobra de carne cresce demais, ela se divide, ou seja, a cobra de carne tem reprodução assexual, e isso pode criar um pequeno problema de infestação de cobras de carne no mundo. Tendo feito essa incrível descoberta, a gente pode ver os testes com os mímicos. E esse teste com mímicos tinha o objetivo de ver como era a evolução deles. Afinal, os mímicos nasciam bem pequenos. Ó, meu amigo, coluna tá, ó, tá parecendo um C cedilha, mano. E iam crescendo. Enquanto eles estão pequenos, eles atacavam apenas animais do mesmo porte que eles. Coelhos, cachorros, gatos, essas coisas. Mas conforme eles cresciam, o cardápio crescia junto. Quando um mímico estava adulto, ele passaria apenas a comer carne humana, e isso era um problema. A equipe que estava conduzindo o teste entregava diversos animais para os mímicos adultos, mas eles se rejeitavam a comer. E isso ocasionou nos mímicos adultos morrerem um por fome. E claro que os mímicos iam morrer de fome. Os pesquisadores jamais largariam um corpo humano lá dentro para eles se alimentarem. Isso seria o teste com mímicos adultos só foi começar a andar de fato a partir do momento que eles capturaram mímicos selvagens, mímicos de fora. Esses mímicos já tinham nutrientes no seu organismo, provavelmente já tinham comido carne humana, então esses duraram mais. Eles inclusive conseguiram um mímico humanoide. Mímicos humanoides são mímicos que já comeram tanta carne humana que conseguem se disfarçar de humano muito bem, apesar de ter essa cara de maníaco. Eu volto a falar, tá, de novo, que nem eu falei no último vídeo. Esse bicho aqui
muito bem, apesar de ter essa Não me parece muito humano. Mesmo que a pele seja mais clarinha e tal, ou aqui ó, tem orelhas e tal. Ele ainda não me parece muito humano. cara de maníaco. O objetivo do teste era ver como os mímicos adultos atacavam. Só que a gente meio que já sabe como. Eles conseguem se esconder na tua casa, guarda-roupa, sofá, armário, até mesmo no teu forro. E esse vídeo só nos prova isso. Seja ele um mímico novinho ou humanoide, eles vão atacar da mesma forma. Só muda a presa. Essa parte do vídeo de fato só fala mais do mesmo, mas é o final desse vídeo que nos importa. Isso porque a gente acaba voltando para aquela singularidade que consumiu com o corpo da Jerusa, transformando ela num Crawl. Pois bem, o Crawl continuou crescendo naquela sala. E lembram que a singularidade solta pulsos eletromagnéticos dela? Até o momento, esse fenômeno estava sendo controlado pelos pesquisadores, mas por algum motivo, naquele dia, essa singularidade saiu do controle e começou a soltar pulsos que causaram dano aos equipamentos daquela equipe, naquela equipe e, claro, deixou todas as criaturas que estavam naquela base descontroladas. Okay, hold still. Ready? Now! What's happening? What's happening to him? Get him out of here now! Get him out! Ai, meu ouvido. O vídeo não vai explicar o porquê isso aconteceu, mas eu tenho uma pequena teoria. De todas as Eu digo e repito, essas coisas são um problema. 7 singularidades que esse laboratório possui, só essa entrou em colapso. Mas por quê? Bom, essa singularidade é a única que foi estimulada. Ela recebeu o corpo da vaca, e talvez ter o Crawl fez ela se fortificar. E como a gente pode ver, isso causou danos sérios àquela equipe da Carcass. E esse vídeo que a gente acabou de ver é o último vídeo disponível da segunda temporada de Vita Carnes até o momento. O criador tá claramente focando na história. E honestamente, eu tô gostando muito. Somente na segunda temporada a gente tá de fato vendo uma história. Até porque na primeira a gente só viu como as criaturas agiam. A gente não tinha uma lore, coisa que a gente tá vendo só agora. Eu só fiquei meio triste porque a gente não teve nenhuma menção à fábula da primeira temporada, que na minha opinião era uma das coisas mais legais dessa série inteira. E bom, se vocês quiserem que eu continue essa história conforme ela avança, comenta aí que eu vou ler. E muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa série tá ficando cada vez mais preocupante. Eu tô avisando, daqui a pouco surge o diabo. Mas, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.